Hoje nós começamos uma série de palavras, aproximadamente de 6 domingos. Fala Senhor Jesus. É um assunto que a cada 2 anos, mais ou menos, nós voltamos e falamos, que é sobre autoridade espiritual. Esse ano aqui vai ser diferente, nós vamos começar invertido. Eu vou explicar. Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre esse assunto, eu queria dizer uma coisa, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos um novo nascimento, nós entendemos o quê? Que estávamos perdidos, Jesus nos resgatou de um futuro, de uma eternidade no inferno. Algumas pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo. Isso é uma mentira, uma falácia. O inferno não é aqui, aqui está muito bom. Aqui, meu Deus. Existe um lugar reservado, que foi reservado para Satanás e seus seguidores. E quem for seguidor de Satanás, a princípio era só para os anjos decaídos, mas algumas pessoas resolveram segui-los também. E esses que resolvem seguir, se opor contra Deus, tem que ficar num lugar distante de Deus. Fala para o teu irmão assim, qualquer lugar distante de Deus é o inferno. Agora existe um lugar que é inferno do inferno, que é chamado de Lago de Fogo, para onde todos aqueles que se rebelaram contra Deus irão. Nós somos salvos dessa situação, fomos arrancados do império das trevas e fomos conduzidos ao reino do Filho de Deus. Depois que isso acontece, queridos, Deus começa um processo de nos ensinar duas coisas. Como trazer as outras pessoas, aqueles que estão caminhando para o inferno, como resgatar essas pessoas, como cuidar delas, e como manter, e o segundo ensino é como manter a nossa alma, o nosso coração, andando em sabedoria para não cairmos ou não decairmos ou não oscilarmos nessa caminhada. Amém? Esse assunto, como todos os outros assuntos, tratam basicamente dessas duas coisas. Para o teu irmão assim, toda vez que a palavra de Deus é aberta, ela se resume nessas duas palavras. Ou ensinando nós cuidarmos de gente, ou ensinando nós nos mantermos em santidade. O que leva nós a termos poder para cuidar de gente e mantém a nossa herança intacta. Amém? Ninguém gostaria de receber uma herança e ser roubado nessa herança. Nós temos uma herança, que é uma vida de eternidade. Fomos chamados, impressionante, né? Como lá na convenção foi falado, coisas que nós falamos aqui, o chamado, né? Quem percebeu isso daí? O chamado, fomos chamados. Alguns respondem ao chamado. Então estão aqui as pessoas que responderam ao chamado. Quem respondeu ao chamado, dê um glória a Deus alto. Num chamado você pode responder sim ou não. E nós respondemos sim ao chamado de Jesus. Amém? Bom, irmãos, vamos voltar agora para o assunto. Autoridade espiritual. A primeira vez que eu anunciei na igreja, falei assim, irmãos, eu vou pregar sobre autoridade espiritual. E aí os irmãos os mais pentecostais falam assim, uau, agora o pastor vai falar como que nós vamos ter poder para poder fazer as coisas, para poder quebrar, para poder ter as coisas. Autoridade espiritual, parece que é esse assunto, mas nós vamos falar sobre a autoridade, a organização do pensamento de Deus em relação a como nós devemos nos conduzir diante da vida, diante do ministério. A autoridade fala, esse assunto autoridade nos fala como que nós devemos olhar para as autoridades delegadas, aqueles que Deus levanta, os seus representantes para nos ajudar.
E esse estudo também, essa palavra também, essa sequência de palavras também fala como que nós devemos encarar quando nós fomos chamados como autoridades delegadas. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Então, a gente sempre começava assim, a gente começava falando de nós como aqueles que devemos obedecer. Então nós ficávamos 3 domingos falando de como que nós devemos encarar as autoridades delegadas sobre as nossas vidas. E nós vamos falar desse assunto. E depois nós falávamos de como que nós, como autoridade, o que nos capacita a sermos autoridades, a representarmos a autoridade de Deus. Só que dessa vez o Senhor me deu uma orientação diferente. Eu orando, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor nos ordenou para falar sobre esse assunto, só que Ele falou assim, dessa vez você vai falar invertido. Então nós vamos começar pelo fim. Nós vamos começar pelo fim. Como começar pelo fim? Então nós vamos começar a falar sobre nós como autoridades. Para a igreja entender, irmãos, por que depois nós precisamos obedecer. Então, eu quero que você pule toda a fase do começo e você já se coloque agora, e fala assim, eu estou aqui como alguém sendo preparado para exercer a autoridade de Deus sobre a face da terra. Amém? Então nós vamos agora aprender sobre como ser autoridade, depois nós vamos falar como respeitar as autoridades e por quê. Mas eu não poderia, logicamente, começar esse assunto sem deixar muito claro que existem 2 princípios que se estabeleceram no universo depois da queda de Satanás. É o princípio da autoridade, que já estava estabelecido, não foi estabelecido, isso já existia desde a eternidade. A autoridade não é um atributo, a autoridade é uma pessoa, a autoridade chama-se Jesus, ao qual foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Aliás, todas as coisas foram criadas pela palavra da sua autoridade. Mas na queda de Satanás surgiu uma outra coisa, chamada desobediência, ou insubmissão, ou rebelião. Interessante, queridos, que rebelião não é simplesmente um pecado. Nós não vamos falar de rebelião hoje. Vamos falar assim, vamos tocar nesse assunto, mas não especificamente. Mas rebelião não é um pecado somente. A rebelião não pode ser perdoada. Não é o caso. O problema é que a rebelião é uma questão de natureza. Olha para o teu irmão do lado e vê uma característica física dele. Cor de pele, cabelo, tamanho. Teu cabelo liso demais, ou enrolado. Tem cabimento de você falar para a pessoa assim, eu te perdoo pelo seu cabelo enrolado. Eu perdoo porque você é alto demais, é baixinho demais. Ou é orelhudo, né? Eu perdoo porque você tem os olhos puxados. Não. Então não é uma questão de perdoar, porque ou você é rebelde, ou você é obedecedor. Você está entendendo, querido? O perdão, ele só diz respeito a atitudes. Natureza não pode ser perdoada. A única forma de se resolver um problema de natureza é um novo nascimento. Irmão, eu estou falando de coisas muito profundas. Eu espero que o Espírito Santo aqui esteja te traduzindo. Nós vamos falar aqui, irmãos, de como Deus se expressa aqui na face da terra. Ele se expressa através das autoridades. Hoje eu li uma pessoa escrevendo que os seres humanos não podem nos inspirar. Quem disse estava enganado. Sinto muito, estava enganado. Porque os seres humanos são a representação de Deus. Nós somos aqueles que inspiram as pessoas ou murmurarem contra Deus, ou
adorarem a Deus. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele estava dizendo o quê? Que Deus ele não é santo, ele precisa ser purificado. Não, ele está dizendo que o nome de Deus tem que ser separado das coisas ruins. E como que ele é separado das coisas ruins? Através dos seus seguidores. Quem mostra Deus para as pessoas são as autoridades delegadas. E se você não souber ser uma autoridade, se você não souber representar a autoridade de Deus, fala para o teu irmão assim: só existe uma autoridade sobre o universo, é Deus. Amém, querido? 100% dos problemas que acontecem na humanidade é por causa da quebra desse princípio. Às vezes que você se deu mal na vida, foi porque você não obedeceu uma direção da tua mãe, não obedeceu uma direção do teu pai, não obedeceu uma direção do teu professor, não obedeceu uma direção do teu médico. Da tua nutricionista. Aí se deu mal. Por quê? Porque transgrediu um princípio chamado o princípio da obediência. Então no universo estão presentes esses dois princípios: a obediência, que é a autoridade de Deus, ou seja, a autoridade, e a rebelião. Depois da queda, nós, irmãos, todos nascemos com a natureza de rebelião. Fala para o teu irmão assim: todos seres humanos nascem rebeldes. A questão é a seguinte: se não nascer de novo, ou seja, se não mudarmos de natureza, ou se não morrermos para a natureza de rebelião, nós seremos rebeldes e seremos julgados como rebeldes. E rebelde, todo rebelde é banido. É banido. Não pode morar um rebelde no céu. Por quê? Porque se Deus permitisse que um rebelde morasse no céu, ia acontecer uma nova rebelião. E não vai haver rebelião novamente. Houve uma vez e não vai haver mais. Então nós vamos falar hoje sobre sermos autoridades. Os filhos de Deus, eles não devem só aprender a obedecer. Aliás, essa igreja, essa comunidade aqui é uma comunidade extremamente obediente, linda. Aliás, irmãos, eu quero dar abrir um parênteses aqui. Vocês foram muito elogiados. Pensa, olha, se orgulho é pecado, então eu tenho que pedir perdão para Deus. Porque as pessoas, os irmãos lá da Porta da Paz chegavam e falavam assim: olha, o líder lá, o pastor Marcelo, chegava assim: pastor, que povo maravilhoso, ficou apaixonado pelos céus, esse barbudo aqui. Falou assim: que povo mais lindo, que povo... Porque eles chegam na hora certa, eles fazem as coisas corretamente, eles não ficam reclamando, eles se dispõem. Agora, por que algumas pessoas ficam espantadas com esse tipo de atitude? Porque esse tipo de atitude não tem sido comum. O comum tem sido gente reclamar da vida, se rebelar contra líderes, falar mal de patrão, falar mal de autoridade, falar mal do governo, falar mal do técnico do time, falar mal. E nós temos aprendido aqui durante muitos anos como obedecer às autoridades. E uma das formas que você aprende como obedecer à autoridade é você sendo representante da autoridade de Deus. Fala para o teu irmão assim: uma coisa é você ser pedra. Outra coisa é você ser vidraça. Então, quando você é vidraça, quando você é aquele que recebe pedrada, você começa a ter mais compaixão das vidraças, das outras vidraças. E o dia que você está com a pedra na mão, você fala assim: não vou atacar, porque um dia eu posso ser vidraça também. Quem já ouviu a mamãe falar assim, a mamãe e o papai falar assim: filho, um dia você vai entender o que eu estou te falando. Um dia você vai ser pai também. Quem já teve essa experiência? Um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe também, um dia você vai ser pai. Você vai ver. Quando que a mamãe e o papai falou isso? A hora que a gente causou, né? Eu sei que aqui ninguém nunca causou com a mãe e com o pai.
Mas as pessoas aqui dessa igreja aqui do lado, aqui, eles fazem isso aqui. Não tem nem igreja do lado aqui. Olha só o que em Mateus 8:9, o que o centurião chega, só explicando. Centurião é um homem, é um soldado, é um oficial que cuida de 100 soldados. Ele chega para Jesus e pede para Jesus ir curar uma pessoa. Jesus fala, tá bom, vamos lá. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, não, você não vai até minha casa. É muita honra receber uma pessoa como o Senhor na minha casa. Faz assim. Eu sou uma pessoa de autoridade. Quando eu mando as pessoas, elas vão. Quando eu mando elas vir, elas vêm. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Então, se o Senhor falar que ela vai ser curada, ela será curada. Jesus olha para esse centurião e fala assim, uau. Entre o povo de Israel, porque esse era italiano, esse camarada, entre o povo de Israel, eu nunca vi tamanha fé entre os judeus. Está em Mateus 8:9. Ele dizendo, pois eu sou também sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Fala para o teu irmão assim, toda pessoa que deseja representar a autoridade de Deus. Só vou explicar uma coisa, queridos. A autoridade de Deus, eu quero que você desarme tua cabeça, tá, querido? A autoridade, você aprendeu desde pequenos aí com os filmes, com a cultura da nação, da tua família, sei lá, que a autoridade é uma coisa que inventaram para te pressionar, para te perturbar, para ficar pesando em você. Quantos aqui, quando a mamãe ou a autoridade falava alguma coisa, ficava olhando para o teto assim? Então, porque o inimigo implantou essa ideologia. Da mesma forma que o inimigo implantou a ideologia de que orar é uma coisa, é uma obrigação. Quem aprendeu isso, né? Que você pecou, você fez coisa errada, então você vai orar 36 orações, 40 não sei o que lá, Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e agora você vai ter que orar. Porque você errou, então agora você vai ter que orar. Ou seja, a oração, que é o momento que você vai falar com o papai, que você vai pedir as coisas para ele, que você vai dizer que ama, que você vai refrigerar a tua vida, que você vai receber a sabedoria. Esse momento seria o momento mais gostoso da sua vida. Agora não. A cultura da nossa nação, a cultura romanista, islâmica também, porque não sei se vocês sabem, que teve uma época que os mouros, que os árabes invadiram a Península Ibérica, Itália, Espanha e Portugal, invadiram lá e colocaram a cultura deles, colocaram a cultura islâmica deles. Por isso que se pegou o costume de se rezar não sei o quê, como chama aquele negócio lá, o rosário. Aquilo lá não, aquilo é um costume árabe, um costume islâmico, que foi implantado dentro do cristianismo romanista. Então, Satanás ele coloca algumas ideologias, e a ideologia de que obedecer à autoridade é uma coisa opressiva, de que orar é uma coisa opressiva, e o pior de tudo, exercer autoridade é uma coisa opressiva. Aí chega o patrão e fala assim, olha, eu quero colocar você numa posição de autoridade. E muitos falam assim, mas nem a pau, quanto que eu vou ganhar? Ah, você vai ganhar R$100 a mais. Ah, não vale a pena eu ganhar R$100 a mais para poder ficar. E ainda tem que ficar. Por que a pessoa evita ser patrão? Por que a pessoa evita ser gerente? Por que a pessoa evita exercer autoridade? Porque no coração, ela aprendeu que a autoridade é uma coisa ruim. Não, querido. O Senhor te trouxe aqui para te mostrar, para te fazer você aprender que a autoridade é a representação da presença de Deus na vida das pessoas. Uma pessoa que está debaixo da autoridade, ela está protegida. Uma criança que tem pai e tem mãe, ela é protegida, ela é alimentada, ela é ensinada. E quem faz isso? A autoridade. Quem está entendendo aqui? Vocês não estão falando nem amém, nem nada. Esse soldado,
Ele sabia o seguinte, que eu quero que vocês completem o que eu vou falar, tá? Que para exercer autoridade, ele antes precisava estar sujeito à autoridade. Fala para o teu irmão assim, Deus. Irmãos, é bom a gente entender, Deus pode tudo, tá? Só que Ele cria a sua forma de fazer as coisas. Então, se ele criou dessa forma, então Ele não pode, nesse caso Ele não pode, realizar o que Ele quer na terra, sem as autoridades delegadas. Por que Ele não pode? Porque Ele determinou que fosse assim. Ele determinou que tudo que acontece de bom na terra fosse viável através das autoridades. Então, quando Deus nos chama para sermos autoridade, ou para exercermos a autoridade dEle, Ele nos está chamando para uma coisa boa. Fala para o teu irmão assim, todo convite que você receber para ser autoridade, não é bucha, é bênção. Então essa noção que você tem aí de que eu não quero ser autoridade, eu não gosto de mandar. Quem já falou essa frase? Não gosto de mandar em ninguém. Não, irmão, você não vai mandar em ninguém. Você vai ajudar as pessoas a se dar bem. Eu não estou aqui para mandar em ninguém. Eu não estou aqui para ficar pesando em ninguém. Eu estou aqui para ajudar. E muitas vezes ajudar representa você falar os negócios mais difíceis. Exortar, nós vamos falar sobre isso. Então não existe ninguém, querido, apto a ser autoridade delegada por Deus, se ele mesmo não aprender primeiro a sujeitar-se à autoridade. Fala para o teu irmão assim, para você ser autoridade, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Fala para o teu irmão assim, enquanto o problema de rebeldia não estiver resolvido, enquanto o teu problema de rebeldia não estiver resolvido, você não poderá exercer a autoridade. Pastor, como eu sei que meu problema de rebeldia está resolvido? Então, participa agora de todas as palavras desses domingos que você vai aprender se você é ou não é rebelde. Mas aqui eu estou falando desse assunto primeiro porque eu quero chamar a atenção para a nossa responsabilidade como autoridade. Eu quero criar em você, assim, pastor, amém, eu concordo, eu quero ser autoridade. Então o que eu preciso? Então, você precisa estar debaixo da autoridade, mas não debaixo só obedecer, irmão. Fala assim, tá bom, sim senhor, tá legal. Não, é você entender a importância e perceber como que a tua cultura está contaminada. Mas isso vocês vão ver nas próximas palavras. Eu vou falar aqui, começando com 3 requisitos para uma autoridade delegada. Então, o primeiro requisito eu já falei. Eu vou falar mais 4 agora. Primeiro é você estar debaixo de uma autoridade. Amém? Fala para o teu irmão, se você precisa estar debaixo de uma autoridade. Ninguém pode se levantar como autoridade, se auto-levantar como autoridade. Ninguém pode dizer assim, eu sou autoridade. Mas de onde você é autoridade? Eu sou autoridade porque eu resolvi ser autoridade. Como assim? Não, eu resolvi. Eu recebi um chamado de Deus, né? Eu ouvi uma voz, né? Não, irmãos, toda autoridade ela é delegada, ela é passada de alguém para alguém. Não existe autoridade que não foi entregue. Toda autoridade é delegada, e ela é delegada por pessoas. Deus delega sobre pessoas para pessoas. É assim que funciona a igreja. Amém? Então, tirando isso que é básico, precisamos estar debaixo da autoridade. Primeira, devemos reconhecer que toda autoridade procede de Deus. Fala para o teu irmão assim, toda autoridade procede de Deus. Romanos 13:1 diz assim, não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está aí o texto, querido, da mídia. Cada pessoa que é chamada para ser autoridade delegada deve se lembrar que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Fala para o seu irmão assim: toda autoridade, toda pessoa investida em autoridade foi levantada por Deus. Pastor, mas e o Hitler? Mas e o Hugo Chávez? Fala para o teu irmão: foi levantada por Deus. Como pode uma pessoa ruim ser levantada por Deus então? Deus levanta autoridade. E o mesmo Deus que levanta autoridade é o mesmo Deus que derruba a autoridade. Deus levanta e Deus derruba. Então não é a nossa função, isso vocês vão aprender depois. Não é nossa função questionarmos. Não é nossa função irmos contra a autoridade. Se você tiver que falar de autoridade, da autoridade, você fala com Deus, porque é Ele que levanta toda a autoridade. A tua mãe, o teu pai, o teu professor, o teu patrão, foi colocado por Deus. Você gostando ou não gostando, foi Deus que colocou. E você tem que olhar para a autoridade como você olha para Deus. Lógico, você não vai adorar uma pessoa, mas você tem que respeitar toda a autoridade. E se Deus quiser, se Ele achar, porque o problema, irmãos, é que a autoridade, ela tem, e nós vamos falar sobre isso nesses dias, ela tem responsabilidades como autoridade. E se ela, qual é a responsabilidade da autoridade? É representar a Deus. E se ela começa a parar de representar a Deus, ela perde o quê? Autoridade. Deus tira a autoridade dela, ou tira ela da autoridade. Mas não é você, não somos nós que vamos tirar ninguém da autoridade. Está na moda agora, né? Tira um, tira, vai tirando, tira. Não, irmãos. Deixa que tem as pessoas certas para tirar, tem as coisas certas, tem os canais certos para tirar. Se for para tirar, deixa tirar. É Deus que põe, é Deus que tira. A nossa função é orarmos, é pedirmos para Deus. E quando nós somos autoridades? Quando nós exercemos autoridade, então as pessoas vão querer falar, vão querer combater você, e aí, irmãos, você responde com a mesma resposta: Deus que levantou. Fala para o teu irmão assim: não é a tua aparência, não são os seus pensamentos. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa assim: opinião, pensamento, beleza física, são tudo coisa humana, são gente inteligente, gente que fala bem, gente estudada, gente que tem eloquência, que consegue, não sei o quê. Tudo isso daí, irmãos, é legal, é importante, só que isso não tem nada a ver com a autoridade de Deus. A autoridade de Deus coloca nas pessoas, isso, a gente chama isso de santificação, ou seja, a pessoa está sendo separada para algum propósito, e por causa disso ela recebeu a autoridade de Deus, e ela começa a exercer a autoridade. Então não é opinião, ideia. Na verdade, irmãos, pessoas com muita opinião, eu sei que vai machucar muita gente aqui, inclusive eu. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar agora. Existem pessoas, o ser humano em geral, ele é assim, ele é cheio de opinião. Desde que ele resolveu parar de pedir opinião para Deus, quando ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começou a se encher de opinião. Amém? Então o ser humano ele tem um pensamento dele. Então cada pessoa resolveu traçar o seu próprio caminho. Até em relação a Deus, né? As pessoas falam assim: não, olha, para servir a Deus tem que ser assim. Não, elas não vão na Bíblia. Elas resolvem na cabeça delas como que tem que ser Deus. Não, eu acho assim que Deus ele é amor, então ele pega todo mundo e tal. As pessoas têm uma ideia de Deus. Tem pessoas
pessoa que acha que Jesus era um revolucionário, outros acham que Jesus era um filósofo. Eu já vi gente falando que Jesus foi um monge que foi criado lá no Himalaia. Os negócios nada a ver, meu. Ele era judeu, nunca saiu daquele pedaço lá. Inventam umas coisas e as pessoas acreditam em tudo quanto é coisa errada que se fala sobre Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia tem várias interpretações. Não, irmãos, a Bíblia só tem duas interpretações. A certa e a errada. Pastor, mas qual que é a certa? A certa é a própria Bíblia que determina. A própria Bíblia tem suas regras de interpretação, é só estudar. Lá está lá como que você deve interpretar os números, as cores, as parábolas. Lá está tudo direitinho, meu querido. É só você estudar, é só você se interessar. Então, assim, infelizmente, queridos, nós somos muito cheios de opiniões. Em Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, trazendo para a linguagem de hoje, para a renovação da vossa opinião, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mudando de opinião. Qual a tua opinião? Então, essa é a tua opinião, então afasta ela. Agora é a opinião de Deus. Agora, tem algumas pessoas, eu quero chamar a atenção da igreja, você que cuida de gente, você que vai exercer autoridade, presta atenção, para que você não seja assim, para que você tome cuidado com pessoas que são assim. Existem pessoas que são mais opiniosas do que o normal. Essas pessoas precisam ser temidas. Não é temidas no sentido, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. Pessoas que são muito cheias de opinião, são muito subjetivas. O que é ser subjetivo? São pessoas que vivem no mundo das opiniões. Não fazem as coisas, não praticam as coisas, elas vivem no mundo virtual. Elas têm um cristianismo virtual, elas têm uma comunhão com Deus virtual, elas têm um conhecimento virtual, elas têm uma célula virtual. Não se concretiza e são pessoas muito cheias de opiniões. Quando se reúne para ficar dizendo opiniões. Até o dia que a pessoa fala assim, vou trabalhar, vou fazer isso aqui. Aí ela começa a ver que as coisas são mais importantes, são mais difíceis, mais complicadas do que ela estava tendo opinião. Porque enquanto a pessoa fica no campo da opinião, ela não se compromete. Fala para o teu irmão assim, pega a tua opinião, sei lá, usa a sua criatividade, fala para ela o que ela fazer com a opinião dela aí. Usa a sua criatividade aí. Pega a sua opinião, pega um papel assim bem grande, enrola. Tá que nem eu costumo brincar, né? Alguém fala assim, meu armário está cheio de cupim. Eu falo assim, eu tenho uma forma legal de resolver o problema do cupim. Você pega uma seringa de injeção, você coloca querosene dentro e vai em cada buraquinho dos carunchos lá e aplica a querosene dentro de cada buraquinho do cupim. Depois você pega um palito de fósforo, risca. Os caras estão tudo levando a sério. Legal, tem uns cupim lá, eu vou resolver. O pastor manja dos bagulho. Depois você pega um palito de fósforo e joga. Aí, irmão, certeza. Daquele armário, os cupins vão todos morrer. Então você pega aí a sua opinião, pega uma seringa. Pega uma seringa, coloca a querosene dentro e aplica em cada opinião que você tem. E depois risca. Glória a Deus. Tome cuidado com gente muito cheia de opinião. Amém, líderes? Amém, irmãos? Estão sendo chamados para ser autoridade delegada. Você que vai empresário, você que está começando uma vida aí, uma carreira de empresário, presta atenção. De pessoas que tudo para elas tem uma opinião. Não, eu acho isso, não, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Ela acha, mas cadê? Cadê os discípulos? Cadê a produção?
Quem conhece aí peão que só fica falando, que isso aqui, né? Eu acho que a gente devia ir não sei o que lá, e que isso aqui, esse patrão fala, mas cadê? E não é a história do irmão, eu sempre conto, né? O irmão falou assim, tava os peão lá conversando lá. Aí um mano fala assim, mano, a partir de hoje eu só vou trabalhar baseado no meu salário. Aí o patrão ouviu, o irmão daqui da igreja, ouviu lá ele. Falou assim, ô querido, chega, vamos conversar. Ô senhor, tudo bem e tal? Então, eu passei lá embaixo, vocês estavam conversando em cima, eu vi que você falou um negócio lá. Então, você falou, eu vi você falando lá que você vai a partir de hoje só trabalhar baseado no que você ganha. Não é bem isso, calma. Não, eu fiquei contente, porque a partir de hoje, eu estou tendo esperança com você, meu. Porque eu sei que a partir de agora você vai começar a trabalhar, meu. Porque o que eu vejo é só você blá, conversar o dia inteiro, meu. Conversar o dia inteiro. E rede social o dia inteiro e trabalhar e fazer mesmo as coisas. Fala para o teu irmão assim, opinião não serve para muita coisa, quando elas não são aplicadas. A autoridade delegada é aquele que foi chamado por Deus. E quando você ainda não aprendeu a exercer a autoridade, então você tem que agora estar debaixo de uma autoridade, para que você aprenda como deve ser uma autoridade, para você depois exercer a autoridade. Vocês, quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Então você que é solteiro, esse é o momento agora, de você observar os bons exemplos de autoridade. Se o teu pai é uma boa autoridade, se a tua mãe é uma boa autoridade, se você tem um professor que é boa autoridade, presta atenção em tudo como que ele fala, tudo como que ele faz, como ele se organiza, como essa pessoa é organizada, e vai aprendendo, porque uma hora vocês também estarão nessa posição de ser pai, de ser mãe, de ser patrão, de ser pastor, de ser líder de célula. Então Deus está te colocando debaixo de autoridade para você saber falar sim, e falar sim com inteligência, para o dia que você falar assim, olha, vamos fazer dessa forma, você ser carinhoso, você ser humano, você não ser ignorante, porque tem gente que não sabe exercer autoridade, né, queridos? Tem gente que nunca esteve debaixo de autoridade e é bruto, é gente bruta. Quem conhece aqui gente bruta? Que não sabe falar com as pessoas, que não sabe ser carinhoso. Fala, querido, vamos fazer assim. Aí a pessoa não entende, faz errado, a pessoa tem paciência, fala, não, é assim, querido, é assim. E vai ensinando, porque é assim que deve ser as autoridades. Toda autoridade tem que ser como o pai. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, para as irmãs mais jovens, trate elas como filhas suas. As irmãs da mesma idade, os irmãos da mesma idade, trata ele como pais e como irmãos. E os mais velhos da mesma idade como irmãos. E os mais velhos como pais e mães. Quantos gostariam de ser um líder aqui carinhoso? Quantos gostariam de exercer autoridade com sabedoria, com graça, com eficácia? Quantos aqui gostariam que as autoridades que estão sobre você fossem mais carinhosas? Levanta a mão. Tem uns irmãos que levantam a mão para não se queimar, né? Como o texto que nós lemos, a autoridade vem de Deus. Significa o quê? Que jamais você deve dar uma ordem. Fala para o teu irmão assim, jamais você deve dar uma ordem que não proceda da autoridade que te delegou. Isso vale para todo tipo de lugar. Se você é uma autoridade espiritual, se você é um líder cristão, jamais você fala assim, olha, façam isso e aquilo. Jamais. Você deve perguntar para Deus, o que
que Ele quer que você fale para as pessoas. Pastor, mas como que eu vou saber? Eu vou ter que então ouvir a voz de Deus? Oh, glória! Estamos começando a entender. Então, pastor, então você tem que ouvir a voz dele? Então eu vou ter que ficar falando com ele. Mas quanto que eu vou ter que falar? Você vai ter que falar o tempo todo com Deus. Por isso que a Bíblia diz: sem cessar. Ou você pensa que oração é ficar lá... Nada disso, querido. Orar é conversar, falar, e aí? E agora? Como que eu faço? E ele não ouve nada porque você está distante, está desconectado, aí você vai lá buscando, pega o celular, né? Como é que a gente faz assim? Vai procurando, meu irmão, acha um lugar onde você se conecte, acha um lugar onde o Wi-Fi com o céu ele é mais claro. Você sabe qual lugar onde é mais claro? É na oração. É claro, vivo. E tem Nextel. Você entende? Você está entendendo que sem gente que não ora, gente que não conversa com Deus, só sabe ficar dando ordem furada, coisa que não tem nada a ver com Deus. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. O ministério não está dando certo, então, querido, é por isso. Parou de mandar aquilo que Deus está mandando. Então, Deus não está mandando, quem está mandando? A carnona do sujeito. Aí alguém te desacata, alguém fala mal de você, alguém te trai, aí você toma tudo para si. Por quê? Porque quem está exercendo autoridade não é Deus, é você. Quem está sendo autoridade não é Deus, é você. Presta atenção, querido. Diz assim, eu sou representante da autoridade. Quantos aqui trabalham em fábrica aqui? Fala, Sandra, o que você faz? O que a fábrica constrói? Ela faz livros, é editora de livros. Aí se alguém chega para você não é dona da firma, você é uma autoridade delegada lá, mandaram você fazer. E alguém fala assim, Sandra, deixa eu falar uma coisa, é uma porcaria essa cor aí dessa capa, Aí você olha assim para a pessoa. Se você é a dona da empresa, aí você fala, uau, sério, aí você se preocupa. Agora, se você é autoridade delegada, quem decidiu não foi você. Você só está fazendo o quê? Obedecendo ordens. Se você pega essa ofensa para você, você é um tonto. Sim ou não? Estão reclamando de Deus. E eu acho engraçado as pessoas dizem assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Fala, querido. É o seguinte, pastor, não sei o que lá, porque não sei o que lá. Eu fico olhando assim. Reclamando de Deus, né? Porque não sei o que lá. Eu falo assim. Eu não fico ofendido. Muitas vezes a pessoa fala assim, porque você não tem não sei o que lá. Me acusa. Porque você não tem feito não sei o que. Não tem... Eu falo assim, mas eu estou fazendo aquilo que ele mandou fazer. Esse negócio de ficar pregando 6 domingos sobre a autoridade espiritual. Não, pastor. Esse negócio de falar sobre corte. Você sabia que se você não tivesse esse negócio de corte, ia ter muito mais gente na sua igreja? Então, cara, eu já até conversei isso com Deus. Sério mesmo, que eu falei assim, senhor, não seria melhor de deixar esses assuntos aí para a pessoa resolver ela sozinha, se lascar? Eu não tenho esse problema de ficar falando sobre corte, sobre os negócios complicados, que as pessoas entendem, mas, né? Mas, aí ele falou, então, filho, é o seguinte, essa é a ordem, tá? Tá bom. Tá aqui quem falou, então vamos falar. Eu estou aqui para falar o que ele manda falar, querido. Se eu falasse aquilo que só eu quero, eu ia estar falando aqui, você vai receber uma bênção essa tarde, daqui meia hora, saindo daqui, vai cair uma caixa cheia de ouro na tua mão. Falaria uns negócios assim. Só que Deus está levantando um exército, Deus está levantando
pessoas de alta estirpe de liderança que vão representar Ele. E precisa entender isso, porque na hora que você estiver exercendo autoridade, você tem que saber que toda autoridade foi te dada. Você não tem autoridade, você não é autoridade. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim: para exercer a autoridade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. Ou seja, 24 horas por dia, você tem que estar perguntando para Deus: qual é a tua vontade para esse assunto? Qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade, Senhor? Isso. Aí Ele te lembra versículo, você vai lá ler a Bíblia, Ele te mostra, aí você continua: qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Na hora que você chega diante do povo que você lidera e fala assim: irmão, nós vamos fazer isso. Funcionários, nós vamos fazer isso. Funcionário não, porque se você a não ser que você seja o dono da fábrica, da empresa. Mas se você for um funcionário, simples, é muito simples. Só perguntar: patrão, aí é mais fácil. Patrão, o que você quer que eu faça? Assim, vai e faz. Você pode sugerir, fala assim, e se a gente fizer assim? Muito bom, você faz. E sempre no sentido de melhorar, sempre no sentido de fazer mais, sempre rumo ao mais. Agora, com Deus é a mesma coisa, tem que perguntar para Ele. Você precisa saber a vontade dEle. Vocês estão entendendo isso, querido? Para você exercer a autoridade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. Essa pessoa que te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra é uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Essa pessoa, Deus fala assim: olha, traga essa pessoa para cá. Ela obedeceu. Por isso você está aqui hoje. Toda bênção é fruto de obediência. Toda bênção que acontece sobre a face da terra é fruto de obediência. Alguém obedeceu. Hoje você está aqui porque alguém obedeceu e te anunciou o Evangelho. Hoje você está aqui porque alguém obedeceu e ouviu o Evangelho. E falou para você o Evangelho. Segunda característica: deve negar-se a si mesmo. Até que essa pessoa saiba claramente a vontade de Deus, ela deve se manter calada. Fala para o teu irmão assim: calado. Por isso que Deus deu 2 orelhas e 1 boca. Meu líder falou ontem, meu pastor. Por quê? Porque você tem que estar atento a ouvir a voz de Deus, para depois se pronunciar. Não sei exatamente o que eu devo fazer. Então fique quietinho e pergunte, ore. Converse, seja íntimo. Vai ficando cada vez mais íntimo. Vai ter uma hora que vai ser claro, você vai estar pensando, ele vai estar pensando, você vai estar ouvindo a voz dele. Pastor, mas como que a gente ouve a voz de Deus? Então é uma voz que fala atrás da nossa voz. É uma voz que fala atrás do nosso pensamento. Mas você pode estar ouvindo a voz do inimigo. Então como que eu faço para discernir? Para separar o que é voz, que é a minha voz e a voz do inimigo. Então, se você é íntimo de Deus, qualquer voz diferente, você vai saber que é diferente. É a mesma coisa que nota de dólar. Como que você deve saber? Como que eu sei que uma nota de dólar não é falsa? Você não precisa estudar todas as falsas. Você precisa estudar a verdadeira. Pega todos os modelos de nota de dólar e olha e observa. Vem uma falsa, você vai saber. Pelo menos as falsificações mais grotescas, né? Fala para o teu irmão assim: não tenha medo de nada. Conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu não tenho medo de ser enganado. Qualquer lugar que me chamam para ir, eu vou. Eu vou lá, sento lá, ouço. Está de acordo com a palavra? Amém. Não está de acordo com a palavra, eu separo. Alguns falam assim: não tem nada a ver, já se levanta e vai embora. Não, irmãos. Aquilo que foi falado, aquela frase não tem nada a ver, aqui não está na Bíblia. Então, ou não sei se está, então deixa eu procurar. Ou não faz parte da ideia geral de Deus. Mas pega as outras coisas, prove de tudo e retém
que é bom. Amém? Fala para o teu irmão assim, fecha a boquita, enquanto você não tiver certeza. Irmãos, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou pregando muito para mim. Por quê? Porque eu sou de descendência de gente que fala muito. Italianos, espanhóis, portugueses, o povo que fala, e briga, e discute, e opinião para tudo. Família quando se reúne, meu Deus, tem família que se reúne, meu Deus. Toma café diácono, almoça presbítero e janta pastor. Para bom entendedor, o que eu acabei de falar já foi suficiente para entender. Então você que é de família desse tipo, toma cuidado. Começou essas conversaiadas, metendo pau na igreja, falando assim, ó, você tem alguma solução, vai lá e resolve. Ah, mas quem resolve é o pastor, então deixa com Deus. Fala com Deus. Não fica causando, não fica amaldiçoando a tua casa, amaldiçoando a tua vida, amaldiçoando a tua família. Vai e resolve o que tem que ser resolvido. Começa a orar, começa a ser íntimo de Deus, Ele vai dar saídas. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, enquanto você ficar falando pelos cotovelos, Deus só vai te quebrantar. Pastor, mas Deus ele faz isso. Um pai, ele corrige quem ele ama. Porque a pessoa que fala demais... Lá na quebrada, engraçado, que eu acho engraçado, que na quebrada os caras entendem isso mais fácil que muito cristão, né? Na quebrada, todo mundo sabe que quem... Não quer? Quem fala demais, né? Que o sei o que lá morre o peixe morre pela boca, né? Fala para o teu irmão assim, fala um pouco menos. Ouve um pouco mais. Conversa mais com Deus. Fala para o teu irmão assim, Deus te chamou para representar a autoridade de Deus, não para substituí-la. Só uns 3 falaram eita aí, porque isso é muito eita para pouco eita. Repete essa frase aí para o seu irmão. Deus nos convoca para representarmos a sua autoridade, não para substituí-la. No momento que você substitui a autoridade de Deus, você se coloca na frente de Deus. E quando você se coloca na frente de Deus, a tua autoridade não tem respaldo. Por isso que alguns se dão mal. Na empresa, na igreja, o patrão chega assim e fala assim, meu filho, quem mandou você fazer isso aqui? Eu achei. Falei, aqui quem acha sou eu, querido. Na obra de Deus, quem acha é Deus. Nós somos só servos, eu sou servo dele. Eu não mando e nem desmando, quem acha que é ele. Se ele manda, eu vou. Se ele manda eu voltar, eu volto. Se ele manda eu parar, eu paro. Se ele manda eu correr, eu corro. É assim. Quem está entendendo? Amém? Então, em segundo lugar, deve negar-se a si mesmo. É fácil negar-se a si mesmo, irmãos? Não. Porque nós somos cheios muito de opinião. Hoje eu decidi não ir trabalhar. Mas por quê? Porque não vai ter muito serviço. Porque uma vez eu estava... Tinha um mano, era discípulo meu esse mano. Eu estou andando assim, de repente eu vejo o mano empinando pipa. À tarde. Mano, tinha acabado de montar um negócio. Eu falei assim, ô querido, tá empinando pipa essa hora, meu? Você viu que tá um evento legal hoje. Eu falei assim, então, mas o seu serviço lá? Eu falei, não, pastor, não tenho, hoje eu estou sem cliente. Eu falei assim, tá sem cliente? Então você vai ficar empinar pipa? Então,
Caça alguma coisa para fazer, meu filho. Vai lá. Entra uma pessoa para pedir um orçamento. Cadê o profissional? Está empinando pipa. Mano, casado, meu. Cada um que eu já enfrentei, querido, vocês não fazem ideia. Hoje são grandes homens de Deus, hoje são pai de família responsável, até demais, os caras trabalham que nem doido. Mas, meu Deus, era um negócio super estranho. Eu fiz porque me deu na telha, meu. Eu resolvi. Como você resolveu? De onde você resolveu? Eu quis. Fala para o teu irmão assim, você precisa aprender a ser filho para poder aprender a ser pai. Oh, Jesus. Terceiro ponto, precisa estar em comunhão constante com Deus. Eu já falei isso, mas eu vou reiterar. Precisa estar em constante comunhão com Deus. Olha o que João 5, olha o que Jesus diz aqui em João 5, 19 a 30. E falou-lhes Jesus, em verdade eu vos digo. Cadê o texto? Vamos lá, acompanhando. Em verdade, eu verdadeiramente digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Ele está falando de quem aqui, irmãos? De quem ele está falando, Jesus, aqui? Dele. Jesus, aquele que recebeu toda a autoridade, só que a autoridade dele foi dada. Como pode, pastor? Jesus, ele não é Deus? Ele é Deus. Ele não é eterno? Ele é eterno. Ele não existe desde a época que Deus existe? Desde a época que Deus existe. Quando que Deus existe? Sempre. É duro, isso não dá para entender. Nós somos finitos, não conseguimos entender isso. Sempre Deus existiu. E Jesus sempre existiu junto. Mas então por que ele recebeu autoridade? Porque ele é filho. Recebe essa revelação, querido. Você só se torna um cristão quando você se torna filho. Aliás, Jesus ele veio aqui na terra para nos ensinar, para nós voltarmos a sermos filhos. Nós não éramos filhos, éramos desobedientes, rebeldes. Olha o texto que o texto diz. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço só aquilo que meu pai manda eu fazer. Então toda vez que atacavam ele, não estavam atacando a ele, estavam atacando o pai. Fala para o teu irmão assim, toda vez que alguém se levanta contra você, quando você está exercendo autoridade, toda vez que falam mentiras sobre você, toda vez que falam calúnias contra você, toda vez que atacam a você, não estão fazendo isso contra você, estão fazendo contra a autoridade de Deus, contra Deus. Ora, se é contra Deus, quem tem que responder não é você, é Deus. Fala assim, ufa! Saiu um peso do meu ombro. É isso mesmo, querido. Esses dias uma líder falou assim, pastor, estão falando isso, mas não foi assim que aconteceu. É assim. Eu conheço o assunto mais intimamente, porque eu estou dentro do assunto. Mas as pessoas estão julgando, estão me falando, estão me julgando. Eu falei assim, e daí? Mas estão sendo injustas, então estão injustas contra quem? Contra a autoridade, querida. Presta atenção. Você não pode ficar vivendo, se importando com o que as pessoas dizem. Você tem que se importar com o que Deus disse, porque Ele é autoridade. Se Ele falar para você que é assim. E todo mundo está dizendo. Olha, irmão, se tem alguém nessa cidade que as pessoas falam, é de mim. Eu sei disso. Vira e mexe, chega assim, eu encontrei com uma pessoa aí, um pastor, ele falou isso de você. Eu falo assim, interessante que ele falou. Eu sei o que é e o que não é. Muitas vezes falou, muitas vezes fala a verdade. E quando alguma coisa ruim que eu estou fazendo, eu falo, eita Jeová, revela mesmo.
E se não é? Se é verdade, eu vou arrumar. Tem que me arrepender, pedir perdão para Deus. Olha, Senhor, estou dando mau testemunho. E se for verdade, e for mentira? E se for mentira? Pastor, eu fico doido quando é mentira. Então, você fica doido quando é mentira? Você tem que ficar doido quando é verdade. Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você fala para o teu irmão assim, se alguém está falando uma verdade de você, zoada, uma coisa zoada, então o que você tem que fazer? Se arrepender. Agora, se é mentira, estão falando besteira. Agora, verdade ou mentira, você jamais deve ficar se defendendo. Presta atenção, presta atenção. E aí entra num ponto. Não vai dar tempo de eu contar as duas histórias. Vocês vão ouvir isso bastante, essas histórias que eu ia contar. Mas rapidinho. Eu não vou me aprofundar, na verdade. Moisés era um homem que recebeu a autoridade de Deus. Um dia, ele resolve casar com uma irmã lá da África. A ordem de Deus era que é o seguinte, que os israelitas só se casassem com descendentes de Sem, os semitas. E foi uma ordem, foi uma direção de Deus. Só que Moisés, como eu, gostou de uma morena. Aliás, ele perdeu porque eu peguei a morena mais bonita que existia no mundo. Ele gostava e ele casou com a morena da cidade, da terra de Cuxê. O irmão e a irmã de Moisés, Arão e Miriam, começaram a falar mal de Moisés. E começaram a injuriar, e começaram a falar um monte de coisa contra ele. Enquanto eles estavam falando, puxa vida, Moisés casou com essa pessoa, puxa vida, nem perguntou para nós, né? Mas o cara tinha que perguntar para ele, né? E eles eram irmãos mais velhos, só que Moisés era a autoridade. E começaram a falar um monte lá. Só que teve uma hora que eles falaram assim, por acaso Deus não fala conosco também? Só fala com Moisés, então nessa hora eles perderam a oportunidade de fazer o quê? De calar a boca. Porque enquanto eles estavam falando assim, porque Moisés casou, você viu a menina que ele casou, tal, a gente não curte ela, tal, ela é da terra de não sei da onde, as pessoas têm opiniões, é muito bobeira. Mas quando eles falam assim, por acaso Deus? Aí eles colocaram Deus no meio, né, irmãos? E aí quando a pessoa fala de Deus, coloca Deus no meio, irmãos, fala para o teu irmão aí do lado assim, toma cuidado. Quando você for usar essa palavra, quando você for falar sobre Deus, querido, não se fala de Deus de qualquer jeito, não. Não use o nome de Deus em vão. Aí eles falaram, por acaso Deus não fala conosco também? Aí a Bíblia diz que Deus tomou aquilo para ele e se ofendeu. Eles estavam falando de Moisés, querido. Só que naquele momento eles questionaram a autoridade. Será que Moisés tem mesmo autoridade? Será que Moisés tem toda essa autoridade? Não, irmãos, ele não tem. Ele está sendo canal da autoridade de Deus. Eles não tinham visto Moisés abrir o Mar Vermelho, eles não viram nada daquilo, não viram, irmãos. Só que o ser humano é isso daí. Deus tomou as dores. O que me fica... E isso depois vocês vão aprender em relação a o que acontece com quem se rebela contra a autoridade. Mas eu vou falar agora da parte de Moisés. A atitude de Moisés. Irmãos, ele ficou olhando essa situação de longe. Ele ficou olhando essa situação como alguém que não faz parte da história. E era verdade, ele não tinha nada a ver com essa história. Essa é uma história que Arão e Miriam arrumaram, essa confusão elas arrumaram com quem? Com Deus. Pastor, mas eles não estavam falando de Moisés, eles estavam falando de Moisés, mas eles estavam falando da autoridade de Moisés. Qual foi a atitude de Moisés como autoridade? Ficou observando. E quando viu que a irmã dele, porque é o seguinte, Deus falou assim, então você gosta de branqueza? Então você vai ficar branca, minha filha. Ela ficou branca, irmão, só que não foi esse branco bonitinho que as irmãs brancas têm aqui, não. Ficou branca de lepra, como se ela ficasse toda mofada. Sabe, uma verruga branca inteira, o corpo dela inteiro.
ficou branco de verruga e começou a cair pedaço. Enquanto isso, Moisés estava de longe observando Deus tratar lá com os dois rebeldes, mas quando ele viu a irmã dele cair pedaço dela, ele chega para Deus, irmãos, e se joga no chão e fala: Senhor, tem misericórdia da minha irmã. E sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, vocês vão ver lá, Números 12. Ele fala assim: olha, ela está começando a parecer alguém que sai da barriga de uma mulher, abortado. Sabe como alguém sai abortado? Tudo em pedaço. Começou a cair pedaço dela. E aí ele faz o quê como líder? Qualquer líder que não preparado fala assim: é isso mesmo, tem que se lascar mesmo. Você rebelou, agora vai, toma, cego. Vai lá, vai se levantar contra o homem de Deus. Mas não, o que ele fez? Começou a clamar, irmãos. Moisés, só para quem saber, Moisés, antes de passar pelo deserto, antes de ser quebrantado, ele ficou 40 anos no deserto, irmãos, cuidando de ovelhinhas. Antes ele era um príncipe no Egito, e ele, quando ele viu uma injustiça, alguém batendo num israelita, ele foi lá. Todos os problemas acabaram. Chegou o Chapolin, né? Foi lá e empurrou o camarada bateu a cabeça e morreu. Matou um egípcio, teve que sair vazado, teve que fugir. Fala para o teu irmão assim: toda pessoa carnal que se precipita tem que ser quebrantado. E ele passou por esses anos de quebrantamento. Um dia ele estava andando no deserto, quebrantado, já aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aí Deus aparece numa sarça ardente e fala com ele, chama ele para ele, agora sim, para ele liderar o povo. Nesses 40 anos, eu não sei o que aconteceu com Moisés. A questão, irmãos, que nem falar direito ele não conseguia mais. Quando Deus chama ele para ser o porta-voz, ele fala: não. Aí Deus: tá bom, então vou chamar teu irmão, ele vai ser mas você vai ser o líder, mas ele vai ser o porta-voz. Humilde. A Bíblia diz, nesse texto de Números 12, diz que Moisés era o homem mais manso de toda a face da terra. Fala para o teu irmão assim: para você ser um grande líder, para você poder exercer a autoridade de Deus, você precisa ser manso. Explica para o teu irmão do lado aí, enquanto toma um gole de água, o que é uma pessoa mansa? Mansinha. Alguns estão falando assim: pastor, ou irmão, alguns estão falando assim: irmão, então, sabe uma pessoa mansa? Então, é totalmente ao contrário de mim. Então, você quer que eu explique alguém manso? Olha para mim. Tá bem, então, é o contrário. O manso é aquele que ouve. O manso é aquele que não é cheio de opinião. O manso é aquele que entende, compreende as coisas. Manso é aquele que se coloca no lugar da pessoa, não para fazer coisa errada, mas se coloca, entende o que a pessoa está passando. O manso, ele conhece as dificuldades da vida. Eu não estou dizendo que ele aceita a murmuração, eu não estou dizendo que ele embarca junto quando a pessoa está tomando decisão errada, mas o manso, ele entende, ele começa a falar: não, querido, não desiste. Não, querido, não para. Não faz isso. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não cometa o mesmo erro que fulano cometeu. Não para. Continue. O manso, ele entende, e muitas vezes até sendo duro, muitas vezes ele exorta. Que no caso de Moisés e Miriam, ele ficou na dele. A única coisa que ele fez foi clamar pela vida deles. Aliás, quando Miriam começa a ficar leprosa, começa a cair pedaço dela, o outro irmão, porque os dois que arrumaram a confusão, né? Ele começou a ficar apavorado. Falou: pronto, agora eu sou o próximo agora. E aí, Moisés clama pela vida dele também.
Uma atitude de um líder. Essa é a atitude certa de um líder. Mas teve uma outra situação que teve 3 camaradas que se rebelaram. Vocês vão ouvir bastante sobre essas histórias. Coré, Datã e Abirão. Eram 3 camaradas que tinham um respaldo de 250 pessoas. E tudo gente de liderança. E eles começaram também a questionar a autoridade de Arão, de Moisés e de Arão também. Aliás, só para terminar a história, Miriam ficou curada, né? Ficou um tempo fora do arraial para se curar, né? Para voltar tudo o corpo dela normal de novo. Deus a curou por causa do clamor de Moisés. O líder verdadeiro, ele clama pela restauração. Ele não clama para a pessoa se lascar. Eu já tive a oportunidade de ver irmãos que mudaram de rede e o líder preferia que a pessoa saísse da igreja do que mudar de rede. Ou quando a pessoa sai da igreja e vai para outra igreja, preferia que a pessoa não fosse para lugar nenhum do que para outra igreja. Isso é um absurdo. A pessoa saiu daqui, você ficou sabendo que foi para uma igreja que prega o nome de Jesus, que tem Jesus como centro, acredita na Trindade, não é uma igreja herética. Não é uma seita, é uma igreja evangélica, irmãos, dá glória a Deus, você fez um bom trabalho, você pregou o evangelho e Deus está no processo da pessoa. Agora, ruim quando a pessoa sai e fica falando mal também, mas mesmo assim, está falando mal de quem? Da noiva de Jesus. Está falando mal de Jesus, então ela que se veja com Jesus. Quando eu vejo alguém se rebelando, a minha atitude é pedir misericórdia. Eu faço de tudo para a pessoa não entrar nesse caminho. De tudo, eu converso, eu chamo, falo, não faz isso, não faz... Eu sei que não é legal. Eu conheço Deus, conheço o princípio. Então, Coré, Datã e Abirão se levantaram e tal. Dessa vez, Moisés teve outra atitude. Ele não ficou observando. No começo ele observou, mas quando ele viu que os caras estavam num caminho ruim, ele falou assim, queridos, vocês estão achando que é pouco. Porque eles estavam reivindicando, mais autoridade. Além da autoridade que eles já tinham, eles eram príncipes de gente, e esses 200 estavam debaixo da autoridade dele, e esses 200 tinham autoridade sobre os milhões de pessoas que tinham em Israel. Eles não estavam satisfeitos, eles queriam ser o Moisés. Por isso que eles começaram a se levantar contra Moisés, a armar um golpe para cima de Moisés. Quando Moisés viu aquilo, ele falou assim, queridos, não façam isso. Vocês não estão achando, ele usa a palavra, né, de somenos, vocês estão achando que é pouco o que vocês receberam. Não façam isso. Vocês, além disso, vocês querem tomar o lugar de Arão, ainda ser sacerdote. Vocês já estão liderando o povo, Deus já abençoou vocês, deu essa autoridade para vocês, vocês estão querendo mais o quê? Pois eles não ouviram, não quiseram... Coré, ele falou com Coré, que era sacerdote, numa reunião separada. Depois ele pegou Datã e Abirão, fez uma outra reunião com eles dois, mas eles não aceitaram. Datã e Abirão nem quis falar com ele. E eles pegaram esses 200 camaradas e... Aí, na hora que Moisés falou assim, viu que eles não estavam ouvindo... Ele falou para Arão e falou para todo mundo, inclusive os 200, se afastarem desses 3. Aí os 3 morreram, foram fulminados por Deus. Coré, Datã e Abirão. Pronto, acabou o problema, né? Não acabou o problema, queridos. Não acabou o problema. Esses 200, olha só, vieram e cercaram Arão e Moisés para linchar eles, para linchar. Nessa hora, Deus falou assim, não vai, isso não vai continuar. A Bíblia diz que a terra, irmão, se abriu, e essas 250 pessoas caíram dentro. Primeiro, Coré, Datã e Abirão foram fulminados com uma labareda de fogo. Agora, os 250 líderes, príncipes, abrem o chão, cai tudo dentro e sai fogo também do chão, uma coisa horrível. O chão se abriu, depois o chão se fechou, com eles tudo lá dentro. A atitude, e quando ele viu os primeiros morrer, eles de novo se jogaram no chão, com o rosto em terra. E Arão, agora os dois, Arão e Moisés se jogaram no chão. Beleza, está resolvido, 250 pessoas morreram. Está resolvido, queridos? Não está resolvido. Agora,
o povo começa agora a querer se levantar contra Moisés. Aí Deus, irmãos, aí começa uma mortalidade. Imagina, irmãos, 4,5 milhões de pessoas, uma multidão toda se rebelando. De repente começa a morrer lá embaixo. Começa a ter, alguém vem dar uma notícia, olha, está morrendo todo mundo, está vindo de lá para cá. Olha a atitude desses líderes. Moisés fala para Arão, que era o sacerdote, fala assim, pega o incensário. O que é o incensário, querido? É o lugar onde se coloca o incenso e as brasas do altar, as brasas onde o cordeiro morria. Incenso que significa oração, intercessão. Eles pegaram, ele pega Arão. Imagina, queridos. Está Moisés e Arão aqui. Aquela multidão toda morrendo. 145 mil pessoas, se eu não me engano, já tinham morrido. E estavam vindo, a morte estava vindo. Aí Moisés fala assim, pega o incensário, Arão, e corre. Corre com o incensário e se coloca no meio do povo. E aí Arão vai, pega o incensário e vai. Correndo. Quando ele chega, a gente já morta assim perto dele, morrendo assim, ele está chegando e o pessoal morrendo. 150, não sei quantas, 140 e poucas mil pessoas já mortas. Muita gente morta, irmãos. Imagina 3 estádios, 150 pessoas, 150 mil pessoas, 3 estádios lotados de gente morta. Arão se coloca no meio, o incensário. E a morte para. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês lembram? Arão, prefiguração do nosso sumo sacerdote, chamado Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a atitude de um líder. Você não vê em momento nenhum, queridos, Moisés nem Arão se defendendo. Você não vê em momento nenhum ele se justificando. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você começa a se justificar, você está colocando os seus acusadores como juízes na tua vida. Não faça isso. Começa a falar coisa nada a ver, você não se justifica. Você ora, Senhor, tem misericórdia. Que quanto mais você... Eu já caí muito nessa armadilha, irmão. De querer me justificar, de querer explicar as coisas, explicar. Não se explica para a pessoa que não quer a explicação. Porque nós sabemos. Quando nós sabemos que uma pessoa quer explicação? Quando ela vai no particular e te pergunta. Se a pessoa perguntou é porque ela quer saber. Agora, se ela não quer saber, ela quer discutir, ela quer tirar você do sério, ela quer fazer você se colocar na posição de réu. Não entre nessa! Faz o que Deus mandou, continua fazendo até Jesus voltar, aí quando você subir, aí vai ter o julgamento, e todo mundo vai ser julgado, vai estar tudo certo. Enquanto isso não acontece, olha para a morte que está vindo, olha para a morte que está acontecendo na humanidade, olha as pessoas que estão indo para o inferno, ora por elas, intercede em nome de Jesus, seja um sacerdote, aquele que se coloca mesmo entre a morte e a vida, e para a morte. É o que nós fazemos quando nós entramos na casa de alguém, queridos. Quando nós abrimos uma célula, quando nós evangelizamos, quando nós pregamos o evangelho, nós nos colocamos como sacerdotes. Quando nós oramos a Deus e pedimos para Ele ajudar, nós nos colocamos como sacerdotes. Quem aqui gostaria de viver na presença de Deus? Quem gostaria de ter essa revelação? Vem aqui à frente, queria orar.